Olha, nesse momento, 10 horas e 44 minutos em Manaus, nós estamos ao vivo, transmitindo diretamente do Rio Negro, onde as buscas continuam. As buscas pelos dois missionários, eles identificados como Francisco e Genivaldo, que desapareceram na noite de ontem após um acidente envolvendo duas embarcações. A nossa equipe de reportagem traz imagens exclusivas diretamente do Rio Negro para você ficar muito bem informado sobre esse caso, e vamos atualizando as novas informações a todo momento, viu? Mostra só, Giovanni, o trabalho do Corpo de Bombeiros que está por aqui, olha só, realizando as buscas desde aproximadamente 10h30 da noite de ontem. Para você que está chegando agora, nós vamos atualizando a todo momento as novas informações. Esse acidente aconteceu na noite de ontem, por volta de 8h30, onde um barquinho, uma lancha, um botinho, na verdade, estava trazendo missionários da comunidade do Novo Livramento. Eram dois casais de missionários, eram o Genivaldo, né, que é casado com a Janiele, e o seu Francisco, que também era pastor e atuava na comunidade do Livramento. A Kátia e a Janiele, as esposas dos missionários, elas já foram socorridas, viu? Elas tinham inclusive o colete salva-vidas, por isso conseguiram sobreviver. Mas os outros dois missionários, o Genivaldo e o seu Francisco, infelizmente, acabaram desaparecendo após o acidente. Isso porque a embarcação que eles estavam acabou naufragando com um impacto, né, com esse impacto violento, ocasionado também por uma outra lancha que estava se aproximando aqui da Marina do Davi. O corpo dos dois missionários que estavam desaparecidos após um acidente na Marina do Davi foram encontrados. Nós estamos nesse momento aqui na base do pelotão fluvial do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, aonde aqui, ó, você vê a lancha com o corpo aí das duas vítimas. O cinegrafista, o Eric Oliveira, ele vai embaçar um pouquinho, gente, né? Porque apesar deles estarem dentro do saco para cadáver, ainda assim está aberto, né? Então a gente consegue aqui ver o corpo das duas vítimas. Eu quero desde já dar uma boa tarde ao nosso espectador, e nós estamos dando continuidade sobre as informações que pela manhã a nossa equipe esteve ali na Marina do Davi, acompanhando as primeiras horas das buscas pelo corpo aí desses dois homens que sofreram, né, que estavam aí desaparecidos após um acidente que aconteceu ontem à noite. As duas vítimas que estão aí na embarcação do Corpo de Bombeiros é o Genival Lopes da Rocha, de 40 anos. Ele foi o primeiro a ser encontrado, né? Foi encontrado no início da tarde, por volta já ali das 2 horas. O corpo do pastor Francisco Torres, de 59 anos, ele foi encontrado também pela equipe aí do Corpo de Bombeiros. Inclusive também a Capitania dos Portos, né, o pessoal aí da Marinha do Brasil, aqui do 9º Distrito Naval, esteve também com uma equipe de salvamento ali na localidade para ajudar nas buscas. Infelizmente uma notícia muito triste, né? A gente não tem conhecimento a respeito das outras pessoas envolvidas nesse caso, apenas que o batalhão de policiamento ambiental, os policiais militares conduziram os 3 ocupantes da outra embarcação para o 19º Distrito Integrado de Polícia para prestarem depoimento. Olha só, o Tenente Barbosa Amorim é o que está na frente desta operação. Então daqui a pouquinho eles já vão, já está se posicionando aqui. Opa, tem um lixo ali, né? O carro-tumba do Instituto Médico Legal para colocar aí o corpo desses dois homens. Daqui a pouquinho o Tenente Barbosa Amorim vai estar conosco aqui para estar falando como foi toda a operação que resultou então ali no encontro aí dessas duas vítimas, né? No encontro do corpo desses dois homens. O corpo de um deles já está sendo colocado aqui no carro-tumba do Instituto Médico Legal, e agora o outro também já vai ser colocado aqui no esquife e depois ser conduzido aí ao IML para estar sendo, né, submetido a exame de necrópsia, e logo mais também a liberação para que a família possa estar realizando ali, né, todas as últimas homenagens aí a essas duas vítimas. Ei, Tenente. Barbosa Amorim, Tenente? Isso. É o melhor, o Tenente Barbosa. Agora com o Tenente Barbosa Amorim. Mais alguém aqui que vai pegar a sonora? Vamos tentar aqui, gente, pegar mais. Carlos? Cadu? Então vai nós mesmo. Ok, todo mundo, pessoal? Aproximadamente qual a profundidade que os corpos foram encontrados?
Boa tarde. A nossa equipe começou os serviços, na realidade, no dia de ontem. Após o acidente, foi acionado, foi enviado uma equipe para lá e nós, com o intuito de verificarmos primeiro a profundidade, como era, fizemos um mergulho para reconhecimento do fundo, para verificar se nós não tínhamos muitos obstáculos, verificar a velocidade da correnteza e ter a profundidade exata, basicamente. Como nós não tínhamos bem as informações, ontem nos falaram num local onde havia mais ou menos aí uma profundidade em torno de entre 20 e 23 metros de profundidade, onde nós realizamos o mergulho. E as pessoas que fizeram o resgate, né, das duas senhoras chegaram hoje pela manhã e nos passaram com maiores detalhes o local. Então nós começamos a fazer o primeiro procedimento, que é encontrar a lancha, né, que é mais fácil a gente encontrar uma lancha que é maior do que os corpos que são menores. Então a linha foi justamente fazermos aí a busca no fundo com a ajuda auxiliar de cabos com pesos, puxado por duas embarcações, né, em pontos distintos e fazendo o arrastão. Onde esse nosso esquema engatava, o mergulhador já equipado descia e verificava o que era. Então, até que em um dado momento encontrou um obstáculo, o mergulhador desceu e justamente nós detectamos aí que era a embarcação. Foi feita a amarração nessa embarcação e dali nós partimos para fazer o quê? Resgate dos corpos. Então fizemos esquema de fundo com mergulhos sucessivos, né? Estávamos com uma equipe boa aí de mergulhadores no dia de hoje, né? Trouxemos o pessoal que estava de folga e de serviço para apoiar nessa uma grande, vamos dizer assim, e de grande repercussão nessa ocorrência. Então nós fizemos o máximo, resgatando o primeiro, que seria o senhor Genival, que estava pilotando a embarcação, e posteriormente vocês tiveram acesso aí que nós resgatamos aí, né, o pastor, o senhor Francisco. Então ambos estavam próximos da embarcação, ou seja, a distância que eles estavam distante com relação à embarcação foi justamente por conta do impacto. Então teve aquele impacto, então eles foram lançados para fora da embarcação. Foi justamente a distância que nós encontramos, em torno de entre 8 e 10 metros de distância da embarcação. Então, o que dificultou justamente foi nós encontrarmos a embarcação. Depois que encontramos a embarcação, facilitou e muito o nosso trabalho no resgate dos corpos, né, das duas vítimas aí que encontravam-se desaparecidas desde o momento de ontem à noite, né, por volta de 20 horas e 30 minutos aí, né, basicamente esse acidente aí, ou quando nós fomos acionados. Então a segunda vítima foi encontrada por volta de que horas? Positivo, por volta de 14 horas e em torno de 30 minutos, não sei se precisar, porque a gente está empenhado. Inclusive eu realizei um mergulho, né, com a equipe, justamente para manter o tempo de superfície, de descanso de superfície dos mergulhadores, por conta da profundidade, que estava em média entre 16 e 20 metros de profundidade. Então a gente tem, ao retornar à superfície, nós temos um tempo para que eu possa fazer a troca gasosa e o meu organismo está pronto para um novo mergulho. Tenente, com a sua experiência, teve as duas vítimas que sobreviveram, as duas mulheres ontem. Se eles estivessem de colete também, teria uma probabilidade de eles terem sobrevivido? Ou durante vocês terem encontrado, tinha alguma marca, por exemplo, de batida no crânio, algo assim, além do afogamento? Justamente, eu acredito que as duas vítimas, ou seja, os dois homens, se eles tivessem no caso, colete, salva-vidas, facilitaria apenas para a gente encontrar. Porque com relação ao acidente foi feio, ou seja, foi bastante grave e acreditamos que eles vieram a óbito justamente por conta dessa gravidade dos ferimentos no momento da batida. O impacto foi muito forte, né? O impacto foi muito forte e aí ocasionou algumas lesões que foram fatais. O trabalho então do Corpo de Bombeiros finalizado, tenente. Justamente.